Bom dia, amada igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto dessa manhã de domingo. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo 40. Vamos ler juntos o Salmo 40. Amém? E o Salmo 40 diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Nada se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e ofertas não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Amém? Vamos ler até esse verso. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos nessa manhã. Vamos orar. Pai, eu entrego diante do Senhor tudo o que faremos nessa manhã para a glória do Senhor. Queremos exaltar o teu nome, queremos engrandecer ao Senhor, glorificar a ti e te exaltar nessa manhã. Te exaltamos e engrandecemos, Pai. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Vamos juntos, igreja amada. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei.
Seja agradecido, Senhor. Vamos cantar a palavra do Senhor. O texto de Apocalipse diz que digno é o Cordeiro de Deus, santo, 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 Tu és, Senhor. Juntos, Pai, como igreja, nas nossas casas, nós queremos agradecer, dizer que Tu és digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus amado, estás vestido, Pai de glória, glória, Senhor. Diga, está vestido de um arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diante do Teu nome, Jesus, nós nos prostramos, nós ficamos maravilhados. Eu fico a ouvir Teu nome, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 sobre a Tua casa, meu amado, minha amada. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Todos os dias, todo tempo, em todo tempo, buscar o Senhor em todo tempo, Pai. Queremos buscar os todos os momentos das nossas vidas, os momentos de luta, os momentos de bonança. Ó Deus, em todo
habita em nós, Senhor. O Senhor habita em nós, o Senhor habita nas nossas vidas, nos nossos corações, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado que nós possamos ouvir a Tua doce voz nessa manhã mais uma vez. Oh Deus, que os nossos corações fortalecidos, que os nossos corações cheios de Ti, Senhor, para encararmos, Senhor, as lutas, Senhor, as dificuldades que temos vivido, temos enfrentado, mas sabemos que o Senhor estará conosco em todas elas. Em nome de Jesus. Glória a Teu nome. No texto de Mateus, capítulo 28, verso 20, no final da grande comissão, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essa palavra possa penetrar no seu coração. Você sabe que o Senhor está contigo. Nós vamos declarar nossa confiança no nosso Deus. Em todos os momentos, Pai. O Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guia, o Senhor que está do nosso lado. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. O sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és, Tu és, Tu és, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dom, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona. Oh Deus, glória a Ti, Senhor, me faz andar sobre as águas, Senhor. Mover o novo, Senhor. Tu és
Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Marcos. Bom dia, amada igreja do Senhor. Mais uma vez aqui, reunido, junto com o meu irmão Luciano, para gravar esse culto, essa pregação, para que você possa, junto com a sua família, assistir. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo de número 40 diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-lo e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém. Meu Pai amado, fala conosco nessa manhã. Que o teu Espírito Santo, Pai amado, visite-nos. Fale, ó Pai amado, com cada um que está reunido nessa manhã para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer a vida de cada um desses irmãos. De maneira, Pai amado, que eles prossigam. De maneira que eles continuem firmes, Senhor, em sua fé. E, ó Deus amado, até que, ó Deus, acalme a tempestade, Senhor. Que possamos continuar olhando para o alto, para o Deus da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Você já se viu em uma situação em que se sentiu preso em buraco? E quanto mais você tentava sair dele, mais fundo esse buraco estava, mais cansado você ficava e mais difícil ainda ficava para você sair dele. Este não é um lugar que queremos estar. Porém, queridos, apesar do cenário não ser nem um pouco convidativo, ele vai nos ajudar a desenvolver a nossa fé. Nos ajuda a desenvolver uma fé que nos possibilita, de alguma maneira, sair do poço. Nos ajuda a desenvolver uma fé em que nos possibilita prosseguir.
sair desse poço e continuar a caminhada. E essa é a ideia central do Salmo 40. Davi vai escrever esse salmo com pelo menos 2 objetivos centrais. Primeiro, para agradecer tão grande libertação que ele havia experimentado em Deus. E aí, dos versículos 1 ao 10, Davi vai falar da gratidão no coração dele de ter experimentado uma libertação, um livramento. E segundo, Davi pede ao Senhor Deus que continue o abençoando diante das grandes dificuldades que ele teria à frente. Ele sabia que à frente ele encontraria dificuldades, mas ele acreditava que o mesmo Deus que o havia livrado daquele poço era poderoso para sustentá-lo na caminhada seguinte. Deus o ajudaria a vencer os obstáculos à frente, a derrubar as situações, as barreiras que se colocavam diante dele. Davi precisava apenas se manter firme na sua fé em Deus e por isso ele escreve o Salmo 40, um dos salmos mais lidos e mais citado pelos cristãos. Ele mostra um tipo de fé que é aprovada no meio do sofrimento, da dor, da luta, da dificuldade. E a minha intenção não é tratar contigo nessa manhã de uma intenção, de uma fé que é apenas uma fé cega, uma fé que não é provada. Não. Mas uma fé que leva você a ser como, por exemplo, os irmãos de Tessalônica. Quando Paulo vai elogiar a fé daqueles irmãos em 1 Tessalônica, no capítulo 1, versículo 3, quando Paulo disse: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo elogia a fé daqueles irmãos, uma fé operosa, produtiva. E a minha intenção é mostrar a cada um que ouve essa pregação nessa manhã, que mesmo que você esteja num buraco, tentando se livrar dele, tentando sair dele, mas as coisas estão complicadas à tua volta, eu digo para você que há esperança. Há esperança em Deus. E o meu objetivo é mostrar a você que assim como Davi, você pode voltar os seus olhos para Deus, que no buraco atende o seu clamor, no buraco ajuda você a enfrentar a luta que você está enfrentando. Davi, irmãos, reinou sobre o povo de Israel por 40 anos. E a história diz que Davi foi o rei mais amado de Israel. A palavra de Deus mostra que Davi foi um rei escolhido por Deus e coroado por ele. Quando Samuel encontra Saul, depois de Saul ter desobedecido a Deus, não ter feito aquilo que Deus havia dito para ele, Samuel encontra e o repreende. Lá em Samuel, no capítulo 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Olha as palavras que Samuel diz a Saul. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele, Davi. O Senhor já o designou para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus escolheu Davi. Davi reinou o tempo que teve em Israel. Foi o rei mais amado. E em quase todo o tempo da vida de Davi, ele esteve ao lado de Deus. Quase a metade do salmo que nós lemos foi composto por Davi. Davi compôs quase a metade de todos os salmos que nós conhecemos. Ele comunicava a palavra através desses salmos. Ele sempre mostrava a graça de Deus através das suas poesias, que tinha um fundo teológico, um ensino, uma experiência vivida com Deus, que ele transmitia àqueles que estariam vivendo a mesma experiência dele. Mas nesse salmo nós vemos Davi num momento de desespero.
um momento de sofrimento e dor. O homem, segundo o coração de Deus, estava no buraco do sofrimento, da aflição. O poço da aflição, que Davi diz que estava, era uma linguagem figurada. Não era um poço que ele passou no meio do caminho, ele caiu ali. No versículo 2 ele diz que Deus o tirou de um poço de perdição, um poço de destruição, aonde havia um atoleiro de lama. O tempo de aflição é algo, irmãos, inerente à natureza humana. Não tem como um salvo em Cristo não experimentá-lo. Nem mesmo os mais piedosos homens de Deus e mulheres de Deus estão imunes. Não enfrentarão à frente um buraco de aflição, uma luta, uma dor. Mas Davi fala de um tipo de desespero que sufoca a alma, ao ponto de nos sentirmos atolados numa lama, sem conseguirmos respirar, sem forças para se levantar. Algo que faz parte da experiência humana, que por vezes nós a vivemos, que por vezes nós passamos por ela. Agora, olha para você nessa manhã. Olha para você nessa manhã. E me responde. Qual é o seu poço de desespero? Qual o seu poço de aflição? Em que altura está a lama que de repente está sufocando você? Davi experimentou alguns poços na vida dele. Ele havia caído no poço da lama do pecado e se sujou nele. Você vai ver em 2 Samuel no capítulo 11, quando Davi, ele deseja Batseba, e ele trama um plano, pensando que era um plano infalível. Ele adultera com a mulher do seu soldado. E quando a mulher engravida, ele cria um plano para matar Urias. Davi estava preso num poço de pecado. Você já se viu preso num poço de pecado? Você já se viu atolado no lamaçal do pecado, onde você tenta sair, e quanto mais você tenta sair, mais sujo você vai ficando, mais imundo vai ficando. Talvez você esteja atolado num poço de medo, por exemplo, que muitos têm estado ultimamente, dada a situação que o mundo vive. Pessoas que estão atolados num poço de medos, aonde o único desejo que tem é se afundar cada vez mais nele. Não sabe aonde se refugiar, não sabe aonde encontrar refúgio. O melhor é estar num poço aonde pode se esconder dos medos, dos temores. Talvez você esteja num poço de ilusão, aonde você criou um mundo que é exclusivamente seu, um mundo do jeitinho que você sempre quis, mas basta apenas um acaso, basta apenas um sopro do nada para isso se transformar num buraco. E aí você percebe que a realidade vai lhe empurrar cada vez mais para baixo, para dentro do buraco, porque o mundo que você criou se tornou apenas um buraco do nada, aonde nada tem, e nele você fica preso. Talvez você esteja num poço de incertezas. E aliás, queridos, esse é um tempo em que as pessoas não têm certezas de nada. Elas não têm certeza se saindo de casa se contaminarão. Elas não têm certeza se a pessoa próxima a ela está contagiada e ela pode contagiar. E ele também não tem certeza se chegando em casa pode contagiar os seus familiares. E aí por isso pais se preocupam, mães se preocupam, filhos ficam preocupados com seus pais idosos, incertezas. E quantos não estão atolados num poço de incerteza? Onde não há nada em que possam se apoiar para sustentá-los.
Só há um solo cheio de lamas, um poço de atoleiro, de incerteza, que quando coloca o pé afunda, entra direto nele. Mas talvez você esteja num poço de vícios, e não encontra forças para se libertar dele. Por mais que faça juras e promessas, não consegue uma evolução sequer, um passo melhor sequer. E a cada dia você descobre que está mais atolado no poço dos vícios, e não encontra força para sair deles. Ou talvez você esteja num poço da derrota, aonde você vê as coisas caindo ao teu redor, e você está como aquele equilibrista tentando equilibrar os pratos, e os pratos estão desmoronando, caindo ao teu redor, e você não consegue sustentar nada com as suas mãos. Vê a sua casa sendo afetada por intrigas, por brigas, por dificuldades, por questões de relacionamentos. E pior, por mais que você tenta ajustar, mas tenta se aproximar, mas tenta fazer o bem, mais você vê as coisas se complicando ao seu redor. A verdade, irmãos, é que a vida nos impõe alguns poços. A verdade é que a vida nos impõe alguns poços. Outros, porém, nós mesmos cavamos. A vida nos impõe alguns poços, porém outros nós mesmos vamos cavando eles. E quando menos percebemos, caímos dentro dos poços que nós mesmos vamos cavando ao longo da nossa caminhada. Em alguns deles nós escorregamos. Não era a intenção cair nele, mas passando por próximo dele, nos escorregamos e dentro dele nos vemos. Mas há outros poços que nós damos um salto e nos jogamos dentro dele. Como se ele tivesse um grande lago, uma grande piscina para dar um salto monumental. Mas o que lhe aguarda é um poço de lama, um atoleiro de lama. Mas quando nos vemos fora dele, quando nos vemos fora deles, de poços que nos jogaram nele, de poços que nós escorregamos neles, de poços que nós mesmos criamos e saltamos neles, quando nos vemos livres desses poços, salta o coração de gratidão pelo livramento que recebemos. Salta o coração uma gratidão de olhar e dizer: Senhor, obrigado por ter me livrado desse poço. Davi compôs esse salmo como gratidão ao livramento que Deus o havia dado. Nós aprendemos 3 lições nesse salmo. Primeiro, a experiência do poço produz convicção. Os versículos 1 ao 5, Davi vai dizer: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Davi mostra nesses versículos a convicção que foi resultado da experiência que ele viveu dentro do poço. O poço em que ele viveu naquele tempo produziu uma convicção no coração dele, e ele relata essa convicção nos versículos iniciais desse salmo. Primeiro ele diz que diante dos problemas, o caminho que devemos seguir é esperar. Devemos aprender a arte de esperar, que é uma arte difícil de aprender, mas por vezes nós temos que passar por um poço onde nós não conseguimos sair dele, e precisamos esperar que Deus estenda a mão para nos ajudar a sair dele. Esperar com paciência,
com plena confiança. Algo que dentro do poço é difícil de exercitar. Segundo, Davi aprendeu que fé é para ser desenvolvida. Ele cria uma convicção e ele diz: a fé precisa ser desenvolvida e não há lugar melhor para se desenvolver uma fé como dentro de um poço onde eu preciso sair, não tenho forças para sair dele. Ele espera o tempo de Deus, ele espera por Deus, ele espera o agir de Deus na vida dele. Deus tem o seu tempo, irmãos, e por vezes o tempo de Deus vai nos tratar, vai nos depurar, e também pode nos levar a uma atitude de humilhação. Mas o Senhor, no seu tempo, Ele nos tira do poço. Ele nos arranca de lá. Davi aprende e tem convicção sobre o agir de Deus. E ele vai dizer em cada um dos versículos, no primeiro versículo ele diz: Ele se voltou para mim, Deus se voltou para mim, se inclinou para mim. Deus ouviu o meu clamor, no versículo 1. Ele diz: Deus tirou-me de um poço de desespero. Deus pôs os meus pés, Ele me colocou num lugar seguro. Deus firmou os meus passos. Ele tinha convicção de que foi Deus quem fez estar firme diante da dificuldade. Deus deu-me um novo cântico, não é coisa da minha cabeça. Deus colocou um novo cântico na minha boca. Ele diz: o Senhor fizeste maravilha. Ele conseguiu enxergar dentro do poço um Deus que opera maravilhas, grandiosas coisas. Um poço, irmãos, é um excelente lugar para descobrirmos sobre Deus e o seu agir na vida daqueles que creem nele. É um ótimo lugar para se produzir intimidades com Deus que produz convicção em nosso coração. Um Deus que cria certezas em nós, que nos faz dar o passo seguinte, ainda que o solo não esteja bom, mas o Senhor diz: vem, vem, vem comigo. E aí você está convicto de que Deus o sustentará. Mas nesse salmo nós aprendemos uma segunda lição. A experiência de passar pelo poço vai promover uma vida piedosa em nós. Dos versículos 6 ao 10, Davi diz assim: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as boas novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Deus tirou Davi do buraco e o colocou numa rocha. E é assim que Deus faz conosco. Deus não tira você de um buraco para colocá-lo em outro buraco. Deus não tira você de um poço de lama para atolá-lo novamente num poço de lama. Deus tira você de um poço de lama, de um atoleiro, de um lamaçal, para firmar os seus pés numa rocha. De maneira que você esteja firme na sua fé. De maneira que você esteja firme a olhar para o alto. De maneira que você consiga estar de pé. Foi assim que Deus fez com Davi. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos tirou do poço do pecado. Deus nos tirou do poço da incerteza, do poço do medo, do poço dos vícios. Ele nos colocou na rocha que é Jesus. Ele tirou a mim e a você de algum poço e o firmou na rocha que se chama Cristo. Deus tirou você do pecado. Tirou a mim do pecado para vivermos uma vida consagrada a Ele. Ele nos libertou através do seu sacrifício na cruz. Sacrifício do seu Filho na cruz. Para que nele nós fôssemos libertos do pecado. Para que nele nós experimentássemos vida fora do buraco. Para que nele
no seu Filho, experimentássemos vida plena, para que nele pudéssemos nós estarmos firmes. Nele, irmãos, nele você tem tudo o que você precisa para se manter firme. É nele que você pode firmar a sua fé. Deus tirou você do poço, não para colocar no outro poço, mas para lhe firmar os pés na rocha que é Cristo. Uma terceira lição, que nós aprendemos nesse salmo, é a experiência do poço, que nos permite viver intensamente o consolo de Deus. Davi sabia que os problemas da vida, eles são cíclicos. Acaba um, tem o outro. Seria bom se o problema acabasse numa única dose. Seria bom se você acordasse um dia, olha, já vivi a minha cota de problema, não tem mais problema algum para eu resolver. Uma boa notícia, só que não é assim. Problemas são cíclicos e você resolve um num dia, parece que outro dia aparece um outro. É como se você puxar num dispenser um problema e cair mais um problema. Mas ele sabia também que o Senhor era poderoso para promover consolo no seu coração. Olha o versículo 11 até o versículo 17. Não me negues, Senhor, a tua misericórdia, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e meu libertador. Meu Deus, não te demores. Davi sabia que Deus não nega misericórdia. Davi sabia que o Senhor está pronto a estender a mão. Davi sabia que Deus humilha, mas também levanta. E o mesmo Deus que humilha, Ele exalta. Davi sabia que Deus o iria de alguma maneira tirar daquela situação. Ele sabia que no Senhor havia regozijo e alegria para sempre. Ele sabia que Deus é grande e grandes são as suas maravilhas. Por isso ele diz: digam todos que amam o Senhor, aquele que tem experimentado a salvação, grande é o Senhor. Davi também sabia que Deus se preocupa com o pobre, com o necessitado. Davi sabia que Deus é socorro presente e libertador. Ele sabia que Deus tem o seu tempo e que, embora pareça demorar, Ele sempre vem. Embora pareça demorar, Deus sempre aparece. Davi também sabia que era um pecador e que a sua culpa era grande demais. Quando ele diz: pois incontáveis são os meus pecados. Eu tenho uma infinidade enorme de pecados. Eu não tenho como me livrar deles. Quando ele diz no versículo 5, eu queria proclamar e anunciar, mas os meus pecados são grandes demais. Ele sabia, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Eu queria terminar essa mensagem dizendo algo para você que talvez se sinta nesse tempo dentro de um poço.
tentando sair dele, se agarrando à encosta. E quanto mais você puxa, mais lama você traz para os seus pés. Eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus desceu ao poço desse mundo mau, para nos possibilitar entrar num outro reino. Jesus desceu ao poço deste mundo mau, para possibilitar a mim e a você adentrar as portas de um novo reino. Jesus desceu ao poço da cruz, para nos libertar do poço do pecado, quando nós estávamos atolados nele. Jesus desceu ao poço da cruz, foi ao Gólgota, ficou pendurado ali na cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres do poço do pecado que nos aprisiona. Jesus desceu ao poço da morte, experimentou o Hades, para livrar a mim e a você do poço da morte, e assim nos proporcionar vida eterna. Jesus nos tirou do poço da lama, aonde sujo estávamos, para nos fazer assentar com os príncipes do seu povo. Jesus desceu a este mundo para mostrar a você, para você que me vê e que me ouve hoje, que há salvação, que existe um Deus, que ao olhar para você dentro desse poço, estende a mão. Como Davi diz, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ele desceu para olhar para mim. Quando ele estava dentro do poço, eu digo para você, que você que está se sentindo dentro desse poço, saiba disso, volte os seus olhos para Deus. Firme a tua plena confiança nele, que teu coração esteja cheio de convicções. Olhe para o alto, para que o Senhor se incline a você. Reconheça a sua condição. Reconheça o quanto sujo você está dentro desse poço e que você precisa que o Deus Todo-Poderoso envie o seu Filho agora, estenda a sua mão. Isso ele já fez quando foi para a cruz por você. O que você precisa é ter consciência de quão sujo você está e do quanto você precisa da graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo. Deus não nos criou para ficarmos em poços. Quando nos jogamos nele, quando a humanidade se jogou no poço do pecado, Deus já havia preparado um plano para tirar o homem do pecado. Deus já havia, antes da fundação do mundo, preparado aquele que desceria ao poço do pecado, que desceria ao poço da morte, para proporcionar a mim e a você não sermos mais prisioneiros do pecado e nem da morte, antes de vivermos a vida eterna, experimentarmos a graça daquele que nos tirou do poço e que nos ajuda a permanecer firme na rocha. Deus enviou o seu Filho para nos tirar do pecado. Deus enviou o seu Filho para que você não viva num poço de indecisões, de incertezas, de medos e de frustrações. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua plena confiança no Senhor. Tire a sua confiança do seu coração, da sua força, do seu braço e coloque em Deus. E Ele tirará você. Colocará você firmado numa rocha que se chama Cristo. Colocará nos teus lábios um novo cântico. Você que está chorando, a agonia da alma, por não ter condição de se livrar do mal em que está. Você que está derramando lágrimas de angústia, porque não vê nenhum caminho para sair dele, do buraco que você se meteu. Saiba que o Senhor Jesus, Ele é poderoso para tirá-lo da onde você está, firmar os seus pés numa rocha e colocar nos seus lábios um cântico de alegria. Um cântico de gratidão, que foi o que Davi fez. Um hino de louvor ao nosso Deus. Como é feliz,
aquele que põe no Senhor a sua confiança. Confie em Deus, fique firme no Senhor e Ele sustentará a nossa vida. Que Deus abençoe. Pai amado, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto que o Senhor nos concedeu termos mais uma vez. Obrigado, Pai amado, por cada família que se reuniu em seu lar. Que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe, cada filho que está juntos nesse tempo, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada irmão e irmã que tem experimentado a Tua presença em tempos, Senhor, de isolamento, tem cultuado ao Senhor no seu lar, experimentado a grandeza de um Deus que nos visita em nosso lar, que manifesta o seu poder quando nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra e para cultuar ao Senhor. Obrigado, Pai amado, abençoa cada um dos seus filhos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém.